Existe licença para a prática do mal? Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 6, verso 14, Nova Versão Internacional. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Amém. Graças a Deus. Mas debaixo da graça. Olha só, o pecado não os dominará. Glória a Deus por isso. Igreja gloriosa, povo abençoado, santos do Pai, mais do que vencedores em Cristo. Igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, perfeitos para sempre no Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer o terceiro estudo seguido do tema pecado. Portanto, hoje estamos completando uma trilogia, né? São 3 estudos seguidos. Então, na semana retrasada, nós falamos a respeito do assunto pecado, né? O tema foi uma pergunta, como é hoje. A pergunta foi o seguinte: ainda somos pecadores? Na semana passada, nós seguimos tratando do assunto pecado e hoje vamos continuar. Por quê? Porque sempre que nós falamos do assunto pecado e, consequentemente, claro, tratamos este assunto do ponto de vista da graça, ou seja, o pecado não está mais dominando os filhos de Deus como ele dominava antes de Cristo, antes da cruz. Entende? Ou seja, dominava para a condenação. Todos que nasciam antes da cruz nasciam debaixo do pecado. Entende? Então o pecado ele foi aniquilado pelo Senhor. Então não há mais pecado em que sentido? No sentido de que não há mais condenação. Por quê? Porque a lei foi cumprida. Era a lei que imputava o pecado e ela foi cumprida por Jesus totalmente, tanto que ele disse está consumado na cruz. Ou seja, tudo em relação à lei foi consumado no Calvário, porque Jesus derramou seu sangue preciosíssimo de Cordeiro de Deus. Então ali tudo que a lei exigia foi satisfeito. Então ele disse, está consumado. Na cruz, portanto, houve o fim do pecado, ou seja, o fim da condenação. Só que as pessoas, quando nos ouvem, especialmente quando a pessoa ainda está com a mente ligada ao sistema religioso, logo ela tem uma mente ainda infantil, isso do ponto de vista espiritual que eu estou falando, tá? Porque quem está no sistema religioso não se alimenta de alimento sólido, né? Quem está na religião ainda se alimenta de leite espiritual. Então a pessoa que está bebendo leite espiritual, e veja, há denominações aí que se dizem cristãs que nem leite oferecem. Porque na Bíblia há essa comparação, né? Leite e alimento sólido. O leite, ele ainda é um alimento, porém ele é para criança, né? Percebe? O adulto não fica vivendo só de leite. Só que há denominações que nem isso oferece àqueles que fazem parte ali da sua membresia, né? Então as pessoas nem leite bebem. E a maioria vive aí, ou bebendo leite, ou nem leite bebem. Ou seja, é um alimento que não traz nenhuma nutrição espiritual. Então as pessoas vivem com aquele pensamento ainda infantil, um pensamento ligado ao sistema do antigo pacto ainda. Ou seja, a pessoa ainda se vê debaixo do pecado. Porque, veja, aquilo que nós explicamos nos 2 estudos anteriores, né? Ser pecador é você estar literalmente debaixo do pecado. E isso só foi possível antes da cruz. Porque antes da cruz, as pessoas já nasciam submetidas e, por assim dizer, infectadas pelo pecado de Adão. Por isso que Paulo fala, em Adão, todos pecaram. Então, o pecado de Adão tornou toda a humanidade, até que Jesus morresse na cruz, tornou toda a humanidade pecadora, independentemente de qualquer coisa. Então, todos antes da cruz nasciam debaixo do pecado. Então, quando o Senhor morreu, e a palavra deixa isso muito claro, em Hebreus, por exemplo, no capítulo 9, versículo 26, diz que o Senhor aniquilou o pecado. Ou seja, ele tornou o pecado sem efeito. Né? Aniquilar no grego, a palavra teteses, significa isso, é algo que está obsoleto, ultrapassado, que não tem efeito. Então, é como se o pecado, e de fato foi isso, né? Perdesse o seu poder, ou seja, o velho homem perdeu o seu poder. E qual era o poder do velho homem? Era o poder de trazer condenação, morte, juntamente com a lei, né?
Tanto que Paulo fala que a lei foi a força do pecado. Porque o velho homem trouxe o pecado, e como eu disse agora há pouco, as pessoas já nasciam envolvidas pelo pecado, já nasciam pecadoras, né? E só que sem a lei, esse pecado não era imputado para condenação. O pecado já havia trazido consequências, como a morte, né? Ou seja, o paraíso foi retirado da terra, o homem foi expulso do paraíso, e o homem passou a viver a experiência de morte. Isso já estava no mundo. O Paulo fala, né? O pecado já estava no mundo, ele trouxe a morte. Só que não havia a imputação do pecado para a condenação. Então, se não houvesse a lei, ninguém seria condenado. Nem mesmo aqueles que eram da condenação. Aqueles que realmente, de fato, não seriam salvos. Nem mesmo esses. Então, a lei veio para imputar o pecado. E ela imputou em toda a humanidade. Tá? Note que eu estou dando um resumo do que nós estudamos nos 2 estudos anteriores, tá? O estudo de semana retrasada foi esse que eu falei agora há pouco. Ainda somos pecadores? O de semana passada falou a respeito do velho homem e dos resultados da sua morte. Hoje, então, estamos seguindo com o assunto pecado. Por quê? Porque quando nós falamos de pecado em graça, as pessoas que têm esse pensamento infantil, né? Eu estava falando agora há pouco sobre isso, ela logo leva para aquele lado de que não há obras más. Ué, se não há pecado, então eu posso fazer o que eu quiser, porque nada é mal. As pessoas têm esse pensamento, né? Veja, amado, obra má não deixou de ser má. O mal não deixou de ser mal. Então as pessoas levam para esse lado. Elas dizem, como assim não há pecado se as pessoas fazem o mal? Só que veja, nós não dizemos que o mal deixou de existir. Quando nós dizemos não há pecado, estamos dizendo que não há transgressão do pecado, porque a lei foi cumprida totalmente. E se não há transgressão, logo não há condenação para quem? Para quem está em Cristo, para os filhos de Deus, os eleitos desde antes da fundação do mundo. O Senhor elegeu o seu povo, entende? Ele escolheu os seus, dentre todas as etnias. A princípio havia aquele pensamento que somente os judeus eram da salvação, somente os judeus foram predestinados. Só que o Evangelho revelou que não. Na verdade, o plano de Deus de salvação abrangia todas as etnias. E isso se cumpriu, entende? Então, todos os eleitos de Deus de todas as etnias foram salvos na cruz. Salvos de quê? Da condenação. Então, nós em graça nunca dissemos que não há obras más. As obras más continuam sendo más. Porém, elas não são mais imputadas para a condenação dos filhos de Deus. Ou seja, a carne morreu na cruz no sentido de ter morrido como um agente de condenação. Então, veja, não tem essa história de que não existe mais pecado, então não existe mais obras más. Às vezes há também aquele pensamento, se vocês dizem então que não há pecado, não há condenação, eu vou fazer o mal que eu quiser. Abençoados, sempre que falamos de pecado, sob o ponto de vista da graça, sempre vem muitos infantis com essa história, né? Então eu quero trazer entendimento hoje a respeito dessa questão da licença para pecar, que alguns falam, né? Esse negócio de evangelho da graça é uma licença para pecar, entre aspas. Eu pergunto para você que nos acompanha há tantos anos, nós estamos ministerialmente pregando a graça. Nesse momento, né, que estamos vivendo, estamos em 2023, em setembro de 2023. Nesse momento, nós estamos trabalhando já, eu juntamente com a minha esposa no ministério, há 18 anos. E eu, sozinho, a minha experiência antes da minha esposa, se eu contar esse tempo, já são 24 anos. Estudando a graça e falando da graça para as pessoas. Eu peço a você, aliás, desafio a qualquer um, me mostrar algum estudo ou vídeo meu onde eu incentivo alguém a fazer práticas más. Tem? Irmão Cristiano, realmente não tem. Pois é. Então, se não tem, de onde as pessoas tiram isso? Que a graça é uma licença para práticas más. Vocês sabem de onde as pessoas tiram isso? Da mente infantil delas. Em momento algum, irmão Cristiano, mas houve ali, ou há ali, acolá, um ministério que diz que... Amado, eu não respondo pelo ministério alheio. Eu posso falar do meu trabalho juntamente com a minha amada esposa Juliana. Entende? Se A, B ou C falou isso e aquilo, aí é problema de A, B ou C. Entende? O ministério da graça genuíno,
um ministério genuinamente em graça, jamais incentivará alguém a praticar obras más simplesmente porque a pessoa é livre. Você não encontra esse conceito nas doutrinas do apóstolo Paulo. Em momento algum você vê isso. E aqui em nosso ministério nós buscamos imitar o apóstolo Paulo. O que seria isso? É imitar, é seguir, né, a sua doutrina. Entende? Nós buscamos seguir aqui o que Jesus Cristo ressuscitado revelou para Paulo e ele deixou escrito em suas cartas. Nós retemos o que é bom. Nós sabemos que há coisas que Paulo escreveu que não servem para nós hoje. Porque nós já estamos em um outro período, já estamos depois, já nascemos, né? Depois da cruz, depois da vinda do reino de Deus. Toda a obra do Senhor foi consumada, a salvação foi consumada, o pecado foi aniquilado, enfim, a lei acabou, tudo está consumado. E nós nascemos depois disso tudo. Então a nossa experiência como filho de Deus é diferente daqueles irmãos da igreja primitiva. Então, evidentemente, há coisas que nós lemos nas cartas de Paulo que já não servem para nós. Né? Paulo, por exemplo, em algum momento ele fala assim, o Senhor nos ressuscitou quando nós ainda estávamos mortos em pecados e delitos. Veja, essa palavra de Paulo não é para nós hoje, porque nós nunca estivemos mortos em pecados e delitos. Perceberam? Nós nunca estivemos debaixo do pecado, porque o pecado reinou até a cruz. Ele dominou, ele escravizou as pessoas até a cruz. Na cruz, como dissemos agora há pouco, Jesus aniquilou o pecado. Percebe? Então nós já nascemos depois dessa obra consumada. Então nós nunca estivemos mortos em pecados e delitos. Já nascemos com a presença do Espírito Santo, abençoados com todas as bênçãos, salvos para sempre. Ou seja, já nascemos com a vida eterna. Os irmãos da igreja primitiva, eles viveram a transição. Eles nasceram antes da cruz, então eles ainda nasceram em condição de morte. Ou seja, suas almas estavam ainda à mercê da morte, do lugar dos mortos, chamado Hades no grego, né? Ou Sheol no hebraico. Só que o Senhor Jesus já acabou com tudo isso. Então nós não estamos mais em condição de morte. Nós não nascemos pecadores. Apesar de, eventualmente, praticarmos obras da carne. Eventualmente, veja, não é um desejo do Filho de Deus viver assim. Eventualmente ele pode praticar, mas não é esse o desejo do Filho de Deus. Tudo isso nós tratamos nos 2 estudos anteriores, tá? Como eu disse, hoje é o 3º estudo, então estamos formando hoje uma trilogia a respeito do pecado. E aí vem essa pergunta que muitos fazem, principalmente os infantis. Ora, se vocês pregam a graça nesse sentido, que o pecado foi aniquilado, que não há condenação, que não há transgressão, então eu posso fazer o mal que eu quiser. Amados, a resposta que eu vou dar para vocês, acredito que vai surpreendê-los. Eu já vou dar a resposta, ainda não. Antes, vamos caminhar um pouquinho e relembrar mais uma vez alguns conceitos que já foram apresentados para aqueles irmãos que não assistiram aos estudos anteriores estarem um pouquinho mais inteirados. Mas é claro, eu recomendo muitíssimo que vocês assistam aos 2 estudos anteriores. Naturalmente, o link deles, os links, né, vão estar na descrição do vídeo para quem está assistindo pela gravação no YouTube. Então, abençoados, quando nós vemos aqui Paulo falando que o pecado não os dominará, o pecado não tem domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Glória a Deus por isso, né? O Paulo apresenta nesse contexto 2 conceitos de domínio do pecado. 2 conceitos. E eu quero ler com vocês o contexto do versículo inicial, né? Nós lemos Romanos 6,14. A gente vai ler a partir do versículo 6, tá bom? Para vocês entenderem que conceitos são esses. Porque o Paulo, ele fala do domínio do pecado, só que claramente a principal intenção dele é ensinar que o pecado não pode mais condenar a igreja. Tanto que esse raciocínio que nós lemos aqui no capítulo 6, ele culmina lá no 8, onde Paulo fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como nós explicamos nos estudos anteriores, estar em Cristo é estar depois da cruz. Tá? Estar em Cristo, gente, não é aceitar Jesus numa denominação. Não vou me aprofundar muito nisso, porque já explicamos isto, tá?
A religião tem esse conceito, né? Ah, você aceitou Jesus aqui, se batizou, entre aspas, nas águas, agora você participa da classe dos catecúmenos, você frequenta o templo, faz as campanhas, toma a Santa Ceia, isso e aquilo, agora você está em Cristo. Não, gente, isso é uma aberração. Estar em Cristo não tem nada a ver com frequentar templos, ter carteirinha de membro de uma denominação. Estar em Cristo não é isso. Estar em Cristo é você estar da cruz em diante. Até a cruz foi o período de Adão, no caso o primeiro Adão. Ou seja, o período do pecado, da condenação, da lei e da morte. Da cruz em diante é o período de Cristo. Então, a partir da cruz, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Quer entender isso? Estude, assista aos estudos anteriores, tá? Então, veja. O Paulo tem dois objetivos aqui. Ele apresenta dois conceitos. O principal deles é dizer que o povo de Deus não pode mais ser condenado. E como eu falei agora há pouco, no capítulo 8 de Romanos, o Paulo já fala, nenhuma condenação há. Então você pode notar com isso que a intenção dele é essa. Só que há uma segunda intenção aqui. E que intenção é essa, irmão Cristiano? É a intenção de apresentar um conceito de libertação também no sentido de não se envolver com as obras más do velho homem. Então há dois conceitos. Primeiro é o conceito da libertação em relação à condenação que o pecado trazia. Ou seja, a igreja, os filhos de Deus, eleitos e escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, portanto predestinados, né? Esses não podem mais ser dominados no que tange a condenação. O pecado não pode mais dominar vocês, não pode mais condená-los. Por outro lado, você não vai utilizar isso para viver no mal deliberadamente. Então esse é o segundo conceito que Paulo apresenta. Então ele diz, olha, vocês morreram para o pecado. É verdade. O pecado não pode mais dominá-los, ou seja, ele não pode mais destruir a eternidade, né, de vocês. Ele não pode mais condenar vocês. Só que isso não é uma licença, exatamente, né? E aí é o que Paulo ensina. Então, o segundo conceito que Paulo apresenta é o seguinte, olha, vocês foram libertos do pecado no que tange a condenação, vocês estão mortos para isso. Mas nem por isso vocês vão deixar a carne de vocês levar vocês para todo lado. E esse é o segundo sentido do domínio que o apóstolo Paulo fala. Vamos ver aqui no contexto, então, Romanos 6, nós lemos o 14 no início, né? Agora vamos ler do 6 em diante, 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem, que é a carne, né, Adão, a natureza humana, foi crucificado com ele. Então é aquilo que nós trabalhamos nas 2 semanas anteriores. O velho homem morreu na cruz quando Jesus morreu. E o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que todos morreram com ele. No caso, todos os filhos, todos os eleitos, todos que pertenciam à salvação, todos que pertenciam à vida eterna. Então Paulo fala, todos morreram com Cristo. Ou seja, em outras palavras, o velho homem de todos os filhos de Deus morreu na cruz. Irmão Cristiano, morreu em que sentido? Já que nós estamos biologicamente vivos, né? Morreu como um agente de condenação. Biologicamente a carne está viva, mas ela morreu para condenar. Ela não tem mais este poder, mesmo porque a lei também foi aniquilada, ou seja, cumprida totalmente por Jesus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e foi destruído na cruz. E não mais sejamos escravos do pecado. Veja, ser escravo do pecado é antes da cruz, tá? Ou seja, é o sentido de estar dominado por ele no que tange a condenação e a morte que ele trazia. Então o pecado não tem, ele perdeu essa autoridade ao morrer na cruz. Ou seja, quando Jesus morreu, o velho homem morreu, né? Então o velho homem perdeu essa autoridade. Esse é o sentido. Então Paulo está dizendo, vocês não são mais escravos, vocês não estão mais sob o domínio dele. Eles não podem mais te condenar. Pois quem morreu foi justificado do pecado, ou seja, acabou. A justiça já foi feita. Então vocês estão percebendo que o apóstolo está apresentando aqui o primeiro conceito que eu falei. Entende? O Paulo está falando de domínio, né?
E ele apresenta dois conceitos de domínio. Vocês estão entendendo, né? Então, o primeiro conceito é esse. É ser dominado para a condenação, como todos eram antes da cruz. Então, Paulo está dizendo, não, vocês não são mais escravos do pecado, porque o velho homem foi crucificado. E o velho homem de vocês também foi. Então, quem morreu na cruz, e todos os filhos de Deus morreram lá, do ponto de vista da carne, foi justificado do pecado. Acabou essa questão. 8 e 9. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Perceberam? A morte foi vencida. O Senhor morreu na cruz e ele ressuscitou, ele venceu a morte. E quando ele trouxe o seu reino no ano 70, ele venceu a morte também para os filhos de Deus. Primeiro ele venceu a morte para ele mesmo, Jesus. E com a vinda do reino, a morte foi vencida para todos os filhos de Deus. Portanto, a morte acabou. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Ah, irmão Cristiano, mas nós morremos ainda na carne. Sim, a carne morre biologicamente. É como se fosse uma máquina, entre aspas, né, que para de funcionar e ela volta para o pó. Só que nós seguiremos vivos. Ou seja, a morte da carne biológica, né, ela não resulta na morte do Filho de Deus. Nós seguiremos vivos. Esse é o sentido. A morte acabou, porque Jesus já a venceu. Vocês estão entendendo? Ou seja, o velho homem não tem poder de matar a nossa alma. 10. Porque morrendo, ou seja, uma vez que Jesus morreu, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Perceberam? Acabou. A obra foi feita, foi consumada. Mas vivendo, vive para Deus. 11. Olha o que Paulo fala no 11. Da mesma forma, olha só, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Perceberam aí? Mortos para o pecado. Então este é o primeiro conceito que Paulo está falando de domínio. Ou seja, o pecado não pode dominá-los mais. Ou seja, ele não pode condenar vocês. Ele não pode colocar vocês debaixo de maldição. Percebe? Ele não domina mais vocês. Vocês não são mais escravos dele. Por quê? Porque vocês estão mortos para o pecado. Acabou. Vocês percebem que não faz sentido você dizer que um filho de Deus é pecador? Mais uma vez, não vou me aprofundar nisso hoje. Isso está muito bem explicado nos 2 estudos anteriores, tá? Então não faz sentido. Porque você está morto para o pecado, você que é filho de Deus. Então acabou esse conceito. Então esse é o primeiro sentido de domínio que Paulo trata aqui. Só que ele aproveita esse sentido, ele entra no segundo ponto que ele quer tratar aqui, a partir do versículo 12. Vamos ler? Portanto, notaram aqui o portanto? Ou seja, ele está aproveitando o raciocínio que ele acabou de dar, de que eles estão mortos para o pecado, ou seja, o pecado não pode dominá-los, porque Jesus morreu e matou o pecado, e nós morremos lá na cruz com ele, então o velho homem morreu. Esse é o primeiro conceito. Vocês estão mortos, vocês não estão mais em condenação, vocês não podem ser encontrados debaixo de condenação. Não há condenação para vocês que estão em Cristo. Muito bem, Paulo apresentou esse conceito. Aí ele aproveita e traz o segundo conceito. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Aí ele apresenta o segundo conceito de domínio. Que domínio é esse, irmão Cristiano? É de condenação eterna? É de submeter à morte? É de trazer juízo? Não. Aqui Paulo está falando dos desejos maus da carne, do velho homem. Então ele diz, olha, vocês já morreram para isso. Mas veja, não é porque vocês já morreram para o pecado que agora vocês vão deixar os desejos da carne à vontade. Porque, abençoados, vamos lá. É evidente que Paulo sabia que se ele pregasse só metade do conceito de domínio, as pessoas iam entender o que os infantis entendem hoje.
O Paulo disse que não tem mais condenação, morremos, a carne morreu, então agora eu faço o que eu quiser, eu pinto e bordo aí e tudo mais. E Paulo fala, não, peraí, calma lá. É fato que vocês morreram para o pecado? Sim. É fato que vocês não estão mais em condenação? Sim. Mas utilizem essa sabedoria para dizer não ao velho homem, às vontades, aos desejos. Entenderam? Então esse é o segundo conceito de domínio que Paulo fala aqui. Vocês não estão mais dominados no que se refere à condenação. Já morreram para o pecado. Então não se deixem dominar pelos desejos. Porque o velho homem perdeu o seu poder de condenar, né? Ele morreu como um agente de condenação, porém ele segue tendo os seus desejos. Então Paulo fala, portanto, não permitam que o pecado, ou seja, os desejos da carne, continuem dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, ou seja, aos desejos maus, né? Como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E veja, de fato, eles haviam voltado da morte para a vida espiritualmente, né? Por isso que o Apocalipse fala, inclusive, de 2 ressurreições. A primeira foi espiritual, feita na cruz. Porque o pecado foi aniquilado, então os filhos de Deus ressuscitaram, por assim dizer, espiritualmente. Por isso, inclusive, que o Espírito Santo veio habitar nos filhos de Deus. Tá? Esse é o sentido aqui. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E foi o que aconteceu espiritualmente, né? E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, olha só, como instrumentos de justiça. Irmão cristiano, o que é o conceito de justiça? É o conceito de boas obras. Sabe aquela questão da justiça do reino que Jesus fala? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? São as boas obras. A prática de boas obras manifestam a justiça do reino de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês morreram para o pecado, vocês não têm mais condenação, tá? Vocês são abençoados com todas as bênçãos, são filhos de Deus, jamais serão condenados. O pecado não os domina mais no sentido de condená-los. Mas nem por isso vocês vão deixar os corpos de vocês serem usados para a injustiça. Não, sejam usados como instrumentos de justiça. Ou seja, instrumentos de boas obras. 14. Pois o pecado não os dominará. Como eu falei, ele apresenta 2 conceitos. Primeiro é o domínio no que tange a condenação, o domínio que o pecado exercia antes da cruz, esse domínio acabou em Cristo. E aí ele apresenta o segundo conceito. Olha, o velho homem morreu para condená-los, ele perdeu esse poder, ele perdeu essa autoridade, mas ele ainda tem desejos maus. Então vocês não vão se deixar dominar por esses desejos. Né? E aí Paulo fala, então o pecado não os dominará em todos os sentidos. Ou seja, o pecado, os desejos maus, as obras más da carne, elas não dominam o povo de Deus, tanto no que se refere à condenação, quanto no que se refere aos desejos. Né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, graças a Deus por isso. Né? Perceberam o ponto do apóstolo, gente? Você já começa a entender, então, que essa visão infantil, né, as pessoas que têm a mente infantilizada pela religião, elas têm essa coisa. Nos ouvem falar de pecado sob a visão da graça, ou seja, o pecado foi aniquilado, estamos livres, não há pecado, ou seja, não há condenação. As pessoas levam logo para aquele lado. Vou fazer o mal então, já que é assim. Isso é infantilidade. O adulto, ele entende. E você vai ver isso conosco aqui na palavra. O adulto compreende a sua posição. O adulto não precisa de mandamentos, uma lista de mandamentos, né? Como o sistema religioso tem. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. O Paulo já falou que isso tudo é bobagem, né? Paulo fala que esses costumes, essas proibições e imposições são usos de doutrinas humanas. São coisas que perecem. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala isso. Ou seja, não tem valor esses mandamentos, é uma bobagem isso. Porque se você estuda a palavra, você é guiado pelo Espírito. Você entende que você não deve dar lugar para o velho homem. Eventualmente, um filho de Deus até pode
dar ouvidos aos desejos da carne. O Paulo fala isso, né? Olha, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. No capítulo 7 de Romanos, né? O mal, no caso ali, é a carne, é o velho homem. São os desejos da carne. Então Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O bem que eu quero fazer, não faço. Paulo fala isso. Ele está falando num sentido universal, né? Ou seja, os filhos de Deus têm isso. Eles são bons, ou seja, o interior deles é bom, o fruto interior deles é bom, porque é fruto do Espírito. Mas a carne, muitas das vezes, pode levar o filho a cometer obras más. Então, o ensino do Evangelho é justamente para nos orientar nisso. É para nos manter equilibrados de modo que nós possamos lutar contra esses desejos, porque eles são reais. Eles existem. Então, há uma luta contra esses desejos, porque o Filho de Deus é naturalmente bom. Percebe? Mais uma vez eu vou dizer, Paulo disse, eu quero fazer o bem. Por que Paulo falou isso? Porque é o desejo interno do Filho de Deus, é o fruto verdadeiro do Filho. Porque se ele é filho, logo ele tem o Espírito Santo. E se ele tem um espírito, então ele quer sempre fazer o bem. Mas nem sempre nós fazemos por causa da carne. Só que veja, o Paulo traz outro conceito interessante no capítulo 7 de Romanos. Ele diz o seguinte, quando eu faço mal, na verdade não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Ou seja, é o desejo mal da carne. Então mesmo um filho de Deus fazendo mal, não é ele que faz. Paulo deixa isso claro no capítulo 7 da carta aos Romanos. O mal que eu faço não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Por quê? Porque o nosso eu é bom. O nosso fruto interno é bom. Por isso nós queremos sempre fazer o bem. Então, amados, não há necessidade de mandamentos, de lei, de imposições, de proibições. Entende? Porque o Filho de Deus não precisa disso. Quem tem a mente adulta nunca vai levar para aquele lado que os infantis levam, né? Ah, não há transgressão, não há pecado, como vocês dizem, então eu vou... Gente, eu recebi tantas mensagens assim nessas 2 últimas semanas. Ah, vocês dizem que não há pecado, então eu vou fazer acontecer. Teve uma pessoa que eu até respondi, ué, irmão, faz. De repente esse é o seu desígnio, de repente você nem da salvação é. Eu falei. Porque se a pessoa tem esse desejo, eu falei, então vai lá, irmão, o irmão quer fazer? Irmão, faz. De repente esse é o seu desejo. De repente, esse é o seu desígnio. Né? Porque a pessoa está usando a palavra para dizer que vai fazer o mal. Porque, amados, vamos lá. Uma coisa é você praticar o mal eventualmente. Como é o caso dos filhos de Deus. Eventualmente praticam. Eventualmente tem um deslize, a pessoa está distraída. Né? Ou ela está debaixo do sistema religioso. Ela não é bem instruída na palavra do Evangelho. Então a pessoa é muito levada pela carne quando ela está assim. Isso, então, eventualmente pode acontecer. Mas, sendo a pessoa filha de Deus, ela não tem o desejo natural de viver nesse mal. Esse é o ponto que nós tratamos sempre aqui. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo a respeito das obras. Porque muitas pessoas também nos perguntam isso. Ah, Cristiano, se não há pecado, e as pessoas que fazem isso? E que matam? E que não sei o quê? E os perversos, tal? Estude e você vai entender. Agora vamos lá, a resposta que eu tenho à dúvida da pergunta, né, do tema de hoje. Existe licença para a prática do mal? Veja, a rigor existe. Por isso que eu falei que a resposta ia surpreender vocês. Ué, irmão Cristiano, como assim? Sim, amado, há uma licença. Por que há uma licença? Porque, veja, não existe mais a lei de Moisés, ela foi aniquilada, foi cumprida. Jesus disse, está consumado. Então não há um mandamento, não há transgressão a nenhum mandamento. Vocês perceberam? Então, naturalmente, há uma licença. Se há uma lei em uma cidade proibindo alguém de fazer algo naquela cidade, essa pessoa não vai fazer porque a lei não permite. Mas a Câmara de Vereadores vai lá e retira essa lei. Aí o prefeito vai e sanciona. Agora a lei é outra. Ela retirou aquela e acabou com a lei antiga. Então houve uma licença para aquela prática naquela cidade. Né? Vocês estão entendendo a questão? Por quê? Porque a lei foi retirada. Então não há transgressão. Olha, antes havia uma placa ali da lei tal da nossa cidade que não permitia, por exemplo, as pessoas se reunirem na praça pública. Uma suposição, né? Então era proibido, por assim dizer, era
pecado, né? Entre aspas, né? Então você não podia porque a cidade não permitia. Só que essa lei foi retirada. Então as pessoas agora são livres para poderem se reunir. Por que elas são livres? Porque não há transgressão de um mandamento. Este é o sentido. Agora, uma coisa é você se reunir na praça para você se alegrar com seus amigos, né? Para você comer um lanche, para você ficar tranquilo ali, etc. Outra coisa é você usar essa liberdade para fazer o mal na praça. Percebeu? Não tem mais nenhuma lei proibindo a reunião na praça. Agora, o uso que você vai fazer dessa liberdade é que te diferencia se você é filho de Deus ou não. Perceberam a questão? Porque a liberdade nós temos. Agora, o que você vai fazer com ela, aí, meu irmão, aí é o seu fruto. Se você é de Deus, da salvação, se você é e pertence à vida eterna, você tem o seu coração bom. Eventualmente você pode fazer o mal porque a carne te leva, você vai colher as consequências, mas você não vai deixar de ser filho de Deus, muito menos será um pecador. Porque o Senhor Jesus acabou com essa condição de pecador. Agora, quem tem o fruto mal dentro de si é mal por si só. Então ele vai querer usar a liberdade para o mal. Tá? Então veja, há uma licença? Há. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido. Mais claro do que isso? Tudo me é permitido. Aqui é a Nova Versão Internacional, né? É o famoso todas as coisas me são lícitas, né? Em outras versões. Tudo me é lícito. Agora veja, mas nem tudo convém. Então a questão não é se eu posso ou não posso fazer isso e aquilo. A questão é a conveniência. Aquilo convém? Tudo me é permitido. Agora observe um detalhe. Mas eu não deixarei que nada me domine. Perceberam o ponto de Paulo? O ponto de Paulo é o domínio. É aquilo que ele falou lá em Romanos 6. O pecado não os dominará. Ele apresentou isso em dois sentidos. No sentido de que o pecado não pode condenar, porque vocês já estão mortos para ele. E no sentido de que ele também não deve dominar a sua vida. Ou seja, o desejo mal, a ânsia da carne em praticar o mal não deve te dominar. Não é porque você hoje é livre que você vai se deixar dominar. Então Paulo fala, gente, não há proibição alguma para a vida de vocês. Tudo é permitido. Mas observe, isso convém? Isso vai me dominar? Perceberam, né? Perceberam que há uma licença? Há uma licença para pecar, como o pessoal diz aí fora, né? Há. Ou seja, há uma licença para a prática do mal? Há. 1 Coríntios 10:23. Tudo é permitido. Mais uma vez. Tudo. Gente, tudo é tudo. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Então há uma licença. Mas nem tudo edifica. Muito claro, né? Ou seja, você não vai se guiar por proibições e imposições. Você vai se guiar pela sua maturidade. Convém? Edifica? Essa é a direção do Espírito para nós. Perceberam? Há licença para a prática do mal? Há. Só que os filhos de Deus não têm desejo de viver no mal. Esse é o ponto que a gente vem tratando aqui já há muito tempo. Porque é uma questão, gente, de origem, de fruto. Jesus fala que os filhos da perdição, no caso ele fala no contexto dos falsos profetas, que naquele contexto eram da perdição, né? E Jesus fala, vocês vão conhecê-los pelos seus frutos, porque o fruto é o que vem de dentro. Então existem essas duas origens, queridos. Os filhos da salvação, eleitos antes da fundação do mundo, e os filhos da perdição. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist nossa com uma trilogia sobre predestinação, tá? Nós temos duas playlists no YouTube sobre predestinação. Uma é completa, com vários estudos.
Tá? Mas eu vou deixar a trilogia. Se você não entende esse assunto ainda, assista a esses 3 estudos. Depois você assiste a outra playlist mais completa. Primeiro, assista a essa trilogia sobre eleição e predestinação, que você vai entender muito bem deste assunto. Tá? Então existem essas 2 tendências naturais. Porque existem 2 sementes, eleitos e não eleitos, filhos de Deus da salvação, filhos da perdição. Há uma tendência natural que é o fruto. O fruto é o que vem de dentro. Entende? Os filhos de Deus são chamados às boas obras. É aquilo que Paulo ensinou lá em Romanos 6. Apresentem os seus corpos e os seus membros como instrumentos de justiça, ou seja, instrumentos de boas obras. Esse é o chamado para os filhos. Os que não são de Deus, não são celestiais, não são da vida eterna, eles têm como fruto mal e eles têm prazer nisso. O mal, quem é do mal, gente, gosta do mal. Tem prazer em viver no mal. É perverso por natureza. Por quê? Porque é uma questão de fruto, de raiz, de origem. Mateus 7, 16 e 17. Vocês os identificarão por seus frutos. Aqui no contexto, como eu disse, são os falsos profetas, que nesse caso aqui também são da perdição. Então vocês vão perceber os frutos maus deles. E vocês vão entender que eles são falsos. Isso se aplica aos filhos da perdição também. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não dá, gente. Porque a raiz, a origem, é que manda. Então, uma planta só vai dar uva se ela for uma videira, porque a origem dela é essa. Uma árvore só vai dar figos se ela for uma figueira. É uma questão de origem, é o que Jesus está falando. Existem aqueles que têm origem no mal e são maus. São da perdição, são perversos por natureza. E existem os filhos de Deus que têm boas obras. O seu interior é bom. Ah, Cristiano, mais uma vez, né? As pessoas vão argumentar. Mas os filhos de Deus também não fazem o mal? Sim, mas é que eu falei. É um mal eventual e é um mal que não é o filho em si que faz. Como Paulo falou. O mal que eu faço não sou eu que faço. Porque o meu interior não é mal. O meu desejo é de fazer o bem. Então quem faz é o quê? É o pecado que habita em mim. Paulo se referindo aos desejos maus da carne. Então é uma questão de fruto. Fruto é o que vem de dentro. Fruto é o que vem da raiz. 17. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. Ou seja, o que vem de dentro é bom. E a árvore ruim produz frutos ruins. Então vocês percebem que na questão das 2 sementes, dos 2 vasos, né, vasos de honra e desonra, nessa questão há essa divisão de origem, há essa divisão de raízes. Ao joio e ao trigo, como Jesus falou. O trigo, a boa semente, as boas árvores, são chamadas ao bem. Foram predestinadas para serem filhos de Deus e foram chamados, nós, no caso, filhos, fomos chamados para o bem. Efésios 1, 4 e 5. Depois vamos ler 2, versículo 10. Vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então o critério foi de Deus. Entende? É Deus que escolheu. Quer se aprofundar nisso? Assista aí a trilogia sobre eleição, tá? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É a vontade dele, não do homem. Então ele elegeu o seu povo. Agora, para que ele elegeu? Entre outras coisas, para isso aqui, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, olha só, para fazermos boas obras. Percebeu o seu chamado como filho, filha de Deus? Fazer boas obras, porque você foi eleito, eleita para isso.
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. É o chamado do Filho de Deus. Por quê? Gente, porque o fruto do Filho de Deus é bom. Nessa metáfora que Jesus apresentou das árvores boas e más, o que ele disse? A árvore boa produz bons frutos. Então nós como filhos, em nosso âmago, em nossa raiz, nós somos árvores boas. Entende? Logo queremos fazer o bem, como Paulo disse. E o mal que eventualmente fazemos é a nossa carne que pratica, que nos leva a fazer. Perceberam? Se por um lado há então esse predestino às boas obras, há o destino natural da má semente, que é o desejo e o prazer, como eu disse agora há pouco, que a má semente tem em fazer o mal. É natural deles isso aí. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Aqui Paulo está falando de pessoas que até professavam conhecer a Deus, seguir Jesus, etc., mas na verdade eram da perdição. Isso também existe muito, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Perceberam? É aquilo que Jesus falou. Vocês os conhecerão por suas obras. Entende? A perdição é isso. É conhecida pelas suas obras, pelo seu desejo pelo mal, pela sua perversidade, por aí vai. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, e vejam só, reprovados para toda boa obra. Reprovados, por quê? Porque o Senhor destinou as boas obras para os seus eleitos, os verdadeiros, não os que professam Deus da boca para fora. É o que Paulo está falando. Da boca para fora, eles dizem que conhecem a Deus, que seguem a Deus, mas as obras deles o negam. Perceberam? Então é pelas obras que você conhece. Essas obras más pertencem à perdição, porque eles foram reprovados para toda boa obra. Gálatas 5:21. Aqui, desde o versículo 19, o apóstolo Paulo vem falando das obras da carne, ou seja, as obras que vêm de uma raiz má. A obra daqueles que são carnais. Porque os filhos da perdição, eles são carnais. A má semente, ela tem origem apenas carnal. Nós que somos da salvação temos a imagem, como Paulo fala, né, do que é terreno, ou seja, natureza humana, temos, mas nós somos eminentemente celestiais. Também já estudamos isso, obviamente, está lá na playlist de eleição, tá? Então veja, aqui o Paulo fala das obras da carne e ele conclui assim: a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que têm essas práticas como algo natural é porque são da perdição e jamais, portanto, herdariam um reino. A interpretação dessa passagem no sistema religioso, eles dizem o seguinte, que quem pratica essas obras vai perder a salvação. Paulo não está falando disso, não existe esse conceito. O Paulo está falando das obras da carne, das obras do mal, de quem tem origem má. Como Jesus falou, as obras das árvores más. E Paulo fala, quem pratica isso, ou seja, Paulo está falando de naturalidade, de quem age daquela forma de maneira natural. Então Paulo fala, quem vive assim, nunca vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino não pertence à perdição. Porque, veja, amados, essas obras são consequências. Esse é o conceito das obras, aliás. As obras que fazemos são consequências. Elas não são a causa. Entende? Então não é você fazer obra má que te leva a ser da perdição. Ou você fazer uma boa obra é que vai te levar no futuro a ser da salvação. Não, nós já nascemos sendo ou não da vida eterna. E as obras são uma consequência disso. Então, o não herdar o reino aqui não é perder a salvação. É porque o reino já não é desses que praticam essas obras. Mas, irmão Cristiano, por que Paulo então adverte a igreja? Para que a igreja não entre, não entrasse, né, naquele ritmo de obras da carne, para não colherem consequências ruins, para não escandalizarem a igreja.
Porque Paulo falou, e no contexto, inclusive, nos Gálatas, ele fala, tudo que o homem semear, ele também ceifará. E da sua carne, então, você pode colher corrupção. E o sentido de corrupção é tudo que é negativo, tudo que é mal. Pode vir na sua vida como consequência. Veja, nem todo mal que eventualmente você vive na sua vida foi você que plantou, gente. Eu quero dizer isso aqui, porque alguns irmãos também nos perguntam isso. Ah, irmão Cristiano, todo mal então que eu vivo na minha vida foi o que eu plantei? Não necessariamente. Porque, veja, amado, o mundo ele é injusto por si só. Porque o mundo ele é dominado pela natureza humana, esse mundo material. Né? Como João disse, o mundo jaz no maligno. O maligno sabemos que é o velho homem, são os desejos maus da carne. Então o mundo ele é injusto. Veja, nem sempre, amado, você vai viver um mal que você plantou. Eventualmente você pode viver alguma coisa que você não plantou. Agora, aquilo que você plantou, você sabe que você plantou. Né? Quando você vive uma consequência ruim, amado, você sabe, no fundo, lá no seu interior você sabe, eu estou vivendo isso aqui porque eu fiz aquilo ali no passado. Agora, nem tudo que você vive, o que os seres humanos em geral vivem na vida de ruim, não necessariamente foi plantado. Eu quero abrir esse parênteses, porque muitas pessoas me perguntam isso, tá? Então, fecha parênteses. Agora, vou repetir. Quando você vive algo que você plantou, você sabe. Então, esse é o ponto. O Filho de Deus recebe esses alertas para que ele não venha, primeiro, escandalizar a igreja, né? A preocupação de Paulo era sempre essa aqui, que a igreja, a mensagem do evangelho, logo, né, não fosse escandalizado. Então ele advertia, olha, quem pratica essas obras e pratica com naturalidade, que vive no meio disso, eles não vão herdar o reino. Então vocês, como igreja, não devem viver como esse povo vive, porque vocês têm um chamado às boas obras. Se vocês viverem, vão colher o mal. Se forem filhos de Deus verdadeiros, né, nem vão querer viver nisso, mas se eventualmente praticam, vão colher as consequências. Então a advertência que nós vemos é nesse sentido. Ora, se você é filho de Deus e tem um chamado específico a fazer boas obras, a viver em obras de justiça, você tem que aprender. Você é levado pelo Evangelho a fazer essas boas obras. Então as advertências de Paulo em relação a isso é para ensinar a igreja o seu próprio chamado. Então, gente, vamos lá. Existe licença para a prática do mal? A rigor, existe. Você leu comigo. Agora, por isso você vai praticá-las, as obras más, deliberadamente, tendo prazer no mal, em viver na imundície, em viver na mentira, no engano, no roubo e por aí vai? Claro que não. E você é adulto para discernir isso. Você não precisa de uma igreja, entre aspas. Você não precisa de uma denominação religiosa te dizendo o que fazer e o que não fazer. Isso é para infantis. Os infantis, espiritualmente, é que estão aí nas chamadas igrejas, seguindo mandamentos, proibições e imposições. Os filhos de Deus, que têm a revelação do verdadeiro evangelho, são adultos e logo estão preparados para discernirem o bem e o mal. Então esse pensamento de que é licença para pecar, doutrina da graça, licença para fazer o mal, isso é papo de quem é infantil. Porque a gente sabe que apesar de haver uma licença, e nós vimos que de fato há, nós não queremos viver nessa licença. Por quê? Porque o nosso fruto, o nosso interior é bom. E somos adultos para discernir. Hebreus, eu quero encerrar, né, com Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Graças a Deus, nós aqui em Graça temos experiência e muita, graças a Deus, a honra é dele, a glória é dele, né? Temos muita experiência no ensino da justiça. Aqui não se bebe leite. O sistema religioso é que vive aí bebendo leitinho e muitas das vezes nem leite eles bebem. Porque bem ou mal o leite ainda é bom, né? Bem ou mal o leite ainda tem nutrientes. Mas a maioria do sistema nem leite oferece. Ainda bem que estamos aqui no alimento sólido, né? Então quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas
O alimento sólido é para os adultos. Glória a Deus por isso. Os quais, pelo exercício constante, perceberam? Por que nós estamos aqui sempre nos exercitando na palavra? Por isso, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amado, você é adulto em graça. Você não precisa de mandamentos de homens. Você não precisa de mandamentos da lei de Moisés. Isso acabou. Você não precisa de mandamentos modernos que o sistema cria. Você não precisa seguir uma placa denominacional para você saber o que fazer ou não. Quem te revela isso é o Espírito da verdade. É o Evangelho da graça, que o Espírito Santo usa como instrumento para iluminar nossa mente. Então não tem essa de que, essa doutrina da graça, licença para pecar. Pare com isso, abençoado. Você é adulto, você sabe discernir o bem e o mal. Então, mais uma vez, para encerrar, eu vou responder à dúvida do tema. Existe licença para a prática do mal? Ou, como o pessoal diz popularmente, existe licença para pecar? A rigor existe. Mas nem por isso você vai entrar nesse meio. Nem por isso você, como filho, quer o mal. Porque você é árvore boa. Percebeu? O seu fruto, a sua raiz é boa. Entendeu o ponto? Então não caia nessa história do sistema religioso. Graça, licença para pecar. Não. Graça é direção do Espírito para que você viva na vontade de Deus, exercendo a sua vida como um verdadeiro instrumento de justiça. Ou seja, um instrumento de boas obras. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja o Senhor por essa grande revelação.